aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 16ª rodada do Cartola. Mais uma rodada levemente caótica. Fechei com 61 pontos na 15ª rodada. Ficou bem abaixo do esperado, realmente, sem muitos destaques. No time, talvez o principal nome tenha sido do Neymar. Acabei optando por ele para ser o meu capitão na rodada. E vocês, quantos pontos fizeram? Mas sem muitas lamentações, vamos focar na 16ª rodada, que tem fechamento neste sábado às 6h29 da noite, e 2 jogos abrem a rodada. O Atlético Mineiro recebe o Mirassol na Arena MRV, jogo das 6h30, no mesmo horário, Internacional e Vasco no Beira-Rio. 7 horas da noite de sábado, Fluminense e São Paulo no Maracanã, e às 9 para fechar, jogos de sábado, Palmeiras e Cruzeiro na Arena Barueri. Domingo, 11 horas da manhã, o Santos recebe o Coritiba, porém o jogo não vai ser na Vila, e sim, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. 4 horas da tarde, Botafogo e Corinthians no Newton Santos, Engenhão. No mesmo horário, Bahia e Grêmio na Arena Fonte Nova. 6h30 da noite, RB Bragantino e Vitória no Cícero de Souza Marques. No mesmo horário, Chapecoense e Remo na Arena Condá. Fechamos com o último jogo de domingo na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo, 7h30 da noite. De modo geral, bons jogos na rodada. Entre todos esses confrontos, eu destaco o Atlético Mineiro diante do Mirassol. O Galo vem numa crescente, vejo bons nomes, tanto defensivamente como ofensivamente para a rodada. De olho nele para a 16ª rodada do Cartola, e a regra, como sempre, é um nome diferente, menos escalado, porém de potencial. O indicado da vez é o atacante Coelho, do Atlético Mineiro, que joga em casa diante do Mirassol. Gosto da opção do Coelho pela regularidade e a média básica que ele costuma produzir durante os jogos. Média geral de 6,49, 14 jogos disputados, 2 gols, 1 assistência, várias finalizações, inclusive 4 na trave, desarmes também, sofre faltas, enfim, é um atacante que sempre é bastante regular na questão de scouts. O Mirassol é um time que vem levando gols, e o Atlético Mineiro vem numa crescente no campeonato. Pelo preço do Coelho, custando um pouco mais de 10 cartoletas, e por tudo que ele entrega, considero uma boa opção para diferenciar na rodada. E aí, vai escalar? E agora, sem mais delongas, a escalação prévia do meu time Olé Feminino para a 16ª rodada. De goleiro, Léo Vieira, do Bahia, que atua em casa diante do Grêmio. É o goleiro com mais defesas aqui no Cartola, são 70 defesas, uma média de 5 defesas por jogo praticamente. O nome acessível custa menos de 8 cartoletas, que sempre é bastante regular. Aqui na lateral, o primeiro nome é o do Bernabé, do Internacional, que joga em casa diante do Vasco. É uma escalação muito mais estratégica pela posição do Bernabé. Ele vem atuando de atacante, isso realmente é um grande diferencial. Na última rodada, ele não foi bem, é bem verdade que sim, porém nas anteriores ele marcou o gol, pontuou, entregou bastante média básica. Vale bastante na rodada, muito pela posição do Bernabé. Do outro lado, o Escobar do Santos. Fiquei um pouco em dúvida entre ele ou o Igor Vinícius. Eu acho que o Igor vem num momento melhor em questão de pontuação, sempre bastante regular. Porém, pensei no fato do Escobar marcar o Lucas Meyer, vai ter esse potencial na questão dos desarmes também. Custa um pouquinho mais de 10 cartoletas. Acho que tem uma possibilidade de um eventual SG do Santos. Tem verdade que SG é difícil, mas o SG do Santos é um dos que eu mais gosto na rodada. A minha dúvida realmente é Escobar ou Igor Vinícius. Inclusive, acho que vale também essa dobra do Santos. Fecho a minha defesa com a minha zaga escalada. O primeiro nome é o do Vitor Hugo, do Atlético Mineiro, que atua diante do Mirassol. Comentei que esse jogo é o meu preferido na rodada. É um zagueiro acessível, com um pouquinho mais de 6 cartoletas, possibilidade de um SG também. O Galo vem num momento bom no campeonato, mas o principal realmente é a questão de cartoletas. É um nome bem acessível, bom na bola aérea. O outro nome é o do Gustavo Marques, da RB Bragantino, que joga diante do Vitória. Ele é um zagueiro que não negativou até o momento do campeonato, mesmo sem o SG, ele costuma pontuar bem, é bom na bola aérea, todo jogo tem desarmes, super regular, nome barato, um pouquinho mais de 7 cartoletas. Meio de campo para a 16ª rodada, o primeiro nome é o do Neymar, do Santos, inclusive mais uma vez com a minha faixa de capitão.
Comentei que o Santos joga diante do Coritiba, o jogo não é na Vila, é verdade, vai ser na Neoquímica Arena, mas de modo geral, o Neymar é um jogador que sempre produz média básica, tem todas as bolas paradas do Santos, escanteios, faltas, um eventual pênalti, que sempre é um grande diferencial, tudo passa por ele. Então, em questão de cartola, ele realmente acaba entregando bastante pontuação e passa segurança para ser o capitão. Mais uma vez, a faixa é do Neymar. Na segunda posição, o Danilo, meio-campista do Botafogo, que atua diante do Corinthians. O jogo será no Newton Santos. O Danilo vem sendo um dos grandes nomes aqui no cartola, o principal meia, ao lado do Neymar também. Em questão de pontuação, é um cara que entrega a média básica, é bem regular, ainda mais nos jogos em casa. Gosto muito do Danilo, grande fase pelo Botafogo. Fecha o meio de campo com o Garro do Corinthians, que joga diante do Botafogo fora de casa. De um lado Danilo, do outro lado o Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, que com o Diniz vem se destacando muito mais, vem sendo muito mais participativo. Quase todo jogo ele tem alguma assistência, entregando pontuação também, tem as bolas paradas. O ponto negativo em relação ao Garro é a questão da valorização, precisa de mais de 12 pontos para valorizar. Mas é um cara que passa bastante segurança também na questão de média básica e vive uma grande fase com o Diniz. Além deles, eu gosto bastante da opção do Arias, que sempre é um cara bastante regular, assim como o Lúcio Costa do Fluminense. Outro nome interessante é o do Jean Lucas do Bahia. Mas, por enquanto, esse é o meu trio para a rodada de número 16. Neymar, Danilo e Garro. E agora o ataque para a rodada 16. O primeiro nome é o do Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. Já tem 5 gols marcados no campeonato. Vem sendo o principal nome no ataque do Palmeiras, que é o líder da competição. O Palmeiras joga diante do Cruzeiro e o Flaco custa um pouco mais de 14 cartoletas. Na segunda vaga, Viveiros, atacante do Atlético Paranaense. É um jogo em casa, jogo difícil diante do Flamengo. O Viveiros é um cara que sempre é muito regular, finaliza bastante, desarma, tem média básica, é o artilheiro ao lado do Pedro com 8 gols marcados. Somente em um jogo na Arena da Baixada que ele foi mal, que foi diante do Grêmio, até porque o Atlético teve um jogador expulso. Enfim, isso acaba moldando bastante o jogo. Mas, de modo geral, o Viveiros é um jogador sempre muito regular na questão de pontuação aqui para o Cartola. E mesmo sendo um jogo difícil, gosto dele por tudo que ele entrega aqui no game. Fecho o ataque com o Coelho, atacante do Atlético Mineiro. A minha dica no De Olho nele, então naturalmente o Coelho estará aqui na minha escalação. Ele é sempre muito regular, tem uma média de mais de 6 pontos, é um jogador que entrega scouts básicos, e para o Cartola isso é muito importante. E além disso, o Galo vem de um bom momento. Gosto da opção de atacante do Atlético Mineiro na rodada diante do Mirassol. De técnico, o Eduardo Domingues, técnico do Galo, que joga diante do Mirassol, vejo como um dos principais confrontos para a rodada. Banco de reservas, fiz o hack do goleiro com Pedro Morisco do Coxa, porém meu goleiro realmente é o Léo Vieira do Bahia. Na zaga, o Marlon do Remo, lateral com o Matheus Bahia do Inter, meio de campo com o Lúcio Costa do Fluminense. E no ataque, como reserva de luxo, o Cassian, atacante do Atlético Mineiro. Fiquei na dúvida com algumas possibilidades. 4-4-2 com o Lúcio Costa titular, ou até mesmo um 4-3-3 normal, mas com o Lúcio Costa de reserva de luxo também. Acho que é uma possibilidade, vamos ver até o fechamento se eu mantenho assim ou não o meu time para a rodada, mas eu gostei. Acho que ficou uma escalação diferente, com nomes alternativos, porém, é claro, com potencial. E assim ficou a escalação prévia do Olé feminino, de goleiro Léo Vieira, do Bahia. Em uma lateral, o Bernabei, do Inter, na outra, o Escobar, do Santos. Zaga com o Vitor Hugo, do Atlético Mineiro, e o Gustavo Marques, do RB Bragantino. Meio de campo, Neymar do Santos, levando a faixa de capitão, Danilo do Botafogo e o Garro do Corinthians. No ataque, Flaco Lopes do Palmeiras, Viveiros do Atlético Paranaense e o Coelho do Galo. De técnico, Eduardo Domingues, técnico do Atlético Mineiro, de luxo até o momento, Cassierra, atacante do Galo. E é claro, pessoal, não esqueçam que antes do fechamento eu compartilho com vocês o meu time final e atualizado no meu canal no Instagram, @CamilaCCampos. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, como é super limitada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!